Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da quarta questão da segunda fase da UBMAP 2024, beleza? Aqui a gente está fazendo a resolução da prova do nível 1. Vem comigo então fazer leitura, interpretação e resolução dessa questão. Olha só o que diz essa questão. Os círculos do diagrama devem ser preenchidos com números naturais diferentes. Dois números escritos em círculos e ligados por um segmento devem ter, um divisor comum maior do que 1. Então, obviamente, a gente não poderia utilizar 1, né, que ele é divisor de todo mundo, beleza? Aí ele dá até um exemplo, ó. Por exemplo, 8 e 15 nunca vão ser escritos em círculos ligados por um segmento. Por quê? Porque eles não têm divisores em comum, né? No fundo, galera, essa questão aqui, ó, basicamente é você entender sobre fatoração em números primos. Por quê? Por exemplo, o nosso 8 é 2 ao cubo, né? E o nosso 15 é 3 vezes 5, beleza? Deixa eu chamar esse 3, né? Fazer um 3 mais bonitinho. 3 e 5. Então, observe que aqui e aqui não tem números, né, em comum, não tem fatores em comum. Então, se houver fatores em comum, significa que eles vão poder estar ligados por um segmento. Se não, né, significa que eles não podem estar ligados. Se você observar aqui o exemplo, né, ao lado temos um exemplo de preenchimento, ó. O 3, 6, 9, se você observar, todos têm fator 3, né? Aqui, ó, é 3 vezes 3, aqui é 3 vezes 2, e assim por diante. Aqui, ó, tem o fator 2 no 6, né? Aqui também eu tenho 2. Aqui eu tenho o fator 2. Aqui eu tenho o fator 13, por isso que ele está ligado aqui com 2 vezes 13, beleza? Então, basicamente, é isso que vai funcionar. É você entender sobre os fatores primos, a decomposição em fatores primos. Tranquilo? Então, vamos lá, continuando aqui, vamos lá para a nossa letra A. Olha só o que diz. Faça um preenchimento para os círculos vazios abaixo. Beleza. Então, aqui ele não deu nenhuma condição, né? É só preencher, a gente pode colocar os valores que a gente quiser. Por exemplo, aqui, ó, abaixo do 7, tem que colocar um com fator 7, né? Pode ser 7 vezes 2, 14. Né? E embaixo pode ser qualquer número que tenha 2 ou 7. Eu posso colocar, por exemplo, 28, né? Que tem 7 e também tem 2, tanto faz, né? Aqui eu posso copiar, né, o exemplo anterior, inclusive, né? Que aqui, ó, é 6 e 3, beleza? Que é o que estava lá na outra. E eu posso copiar também lá, né? Aqui da mesma forma, né? 4 e 8, pronto. Beleza, finalizamos aí. Se você observar, né, sempre tem fatores em comum. Então, obrigatoriamente, eles terão divisores em comum, beleza? Então, letra A aqui, bem simples e fácil de se fazer. E claro, né, não se esqueça de deixar seu like, beleza? Compartilhar o vídeo e deixar aí nos comentários se você acha essa questão bem fácil ou difícil. Vem comigo fazer a resolução da letra B. Olha só o que diz a letra B. Preencha os círculos abaixo de modo que o maior número escrito seja 12. Se a gente não pode utilizar 1 e o maior tem que ser 12, quais números a gente tem para utilizar, né? Vou colocar aqui, ó, os números que a gente tem para utilizar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. A gente tem esses números para poder utilizar. Mas se você observar aqui, né, a gente tem 9 círculos para poder colocar. E aqui a gente tem 11 números. Ou seja, a gente não vai precisar usar todos. Quais aí a gente não vai utilizar? Quais a gente pode descartar? Então, se você pensa direitinho, né, a gente vai descartar aqueles números que não têm os fatores em comum. Ou seja, não vai ter divisores em comum. Por exemplo, aqui, ó, o nosso 7. O nosso 7 ele não tem fator comum com nenhum dos outros números. Então, ele não tem divisor comum, até por fato de ele ser primo, né? Então, ele não tem divisor comum. O próximo número que ele teria um divisor comum é o 14, beleza? 2 vezes 7. Da mesma forma, o outro primo 11, beleza? A gente não consegue utilizar ele porque ele não tem fator comum, não tem divisor comum com nenhum desses outros. Aí você pode até perguntar, né? Professor, mas e o 5? O 5 a gente pode utilizar, né, com 10, que é 2 vezes 5, beleza? Então, um múltiplo de 5, que é o 10, tranquilamente a gente pode utilizar, beleza? Então, a gente não vai utilizar nem o 7 e nem o 11 porque a gente não consegue realmente está utilizando. Logo, né, a gente pode montar de qual forma? Se o 5 eu posso só utilizar com o 10, né, eu vou deixar ele separado, né, ligado somente a um círculo. E a única possibilidade é colocar ele aqui, que só esse círculo aí está ligado a somente um, beleza? Então vai ficar 5, aqui 10, né? E se você quiser, você pode até copiar os exemplos anteriores que a gente colocou, né, que é por exemplo, 6... 3, 9 aqui, ó, desse lado, beleza? E do outro lado, o 2, 4, 8, né?
Então aqui o 2, 4, 8. Sobrou quem pra gente colocar? Ainda faltou, deixa eu ver, a gente colocou o 2, colocou o 3, colocou o 4. Faltou 12, né? Então 12 vem aqui no meio. Pronto, fechou. Já era. Completamos aí o nosso esquema com os números, né? No máximo 12, beleza? 12 para baixo. Tranquilamente, letra B finalizada, vamos para a letra C. Olha só o que diz na nossa letra C. Explique por que é impossível preencher os círculos de modo que o maior número escrito seja menor que 12. Menor que 12, 11, né? Então a gente tem as possibilidades de utilizar, olha só, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, beleza? Nós podemos utilizar esse. Só que se você conseguiu responder tranquilamente a letra B, você verificou que o 11 e o 7 a gente não consegue utilizar com essa sequência de números. Por quê? Porque eles não têm divisores em comum com nenhum dos outros números. Logo, eu não consigo utilizar o 7 nem o 11. E lembre-se que o nosso esquema ele tem quantos círculos? Vou até voltar. 3, 6, 9. Se ele tem 9 círculos e eu não consigo obrigatoriamente utilizar o 7 nem o 11, sobraram quantos números para eu poder utilizar? Sobraram aí, se você observar, né? 3, 6, 7, 8. Ora, se eu preciso de 9 círculos, eu preciso de 9 números e só tenho 8 disponíveis, é impossível a gente preencher por completo o nosso esquema, beleza? Então você teria que explicar isso, que seria impossível preencher com números menores que 12, porque o 7 e o 11 eles não possuem divisores em comum com essa sequência dada, ok? Logo, né, a gente não poderia utilizar o 7 e o 11, ficando apenas 8 números disponíveis para colocar nos 9 espaços. Se você explicasse isso aí, tranquilamente você conseguiria, né, o total de pontos, beleza? Então aqui a gente finaliza a nossa questão e eu te vejo na próxima questão. Não se esquece, né, de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Tamo junto em nós e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, hein?